Pessoal, vamos finalizar o assunto de ligação covalente, estudando nessa parte 4 e dois assuntos, hibridação e polaridade das ligações, tá certo? Se você lembrar, né, nós vimos toda a explicação inicial de ligação ou de ligações tomando como base a regra do octeto. Mas nas últimas aulas eu mostrei exemplos de elementos que, quando formavam o composto, não ficava com o octeto completo. Mas mesmo assim, seguindo aquelas regras práticas, hoje você é capaz de montar a forma eletrônica e indicar a geometria de qualquer composto, seguindo ou não a regra do octeto. É só seguir aquelas regras práticas que nós vimos. Mas nós temos que entender por quê. Por que é que alguns elementos expandem a sua última camada para mais de 8 elétrons? Então, isso é possível quando a gente se apoia no modelo da hibridação, tá certo? Então, nós vamos entender aqueles casos que fugiram à regra do octeto. Agora, uma fundamentação teórica, e não só as regras práticas. Então, a hibridação é uma combinação de orbitais. Esses orbitais, quando se combinam, formam orbitais que nós chamamos de orbitais híbridos. Qual é a característica dele? É que eles possuem energia que é intermediária entre os orbitais que se combinaram. E o nome da hibridação é simples, é de acordo com os orbitais que se envolveram e a quantidade deles. Então, nós temos a hibridação sp, sp2, sp3, sp3d e sp3d2. São os casos mais comuns que nós iremos estudar. Vamos examinar o primeiro caso. Veja o carbono, né, no composto chamado metano. Metano é um composto, né, o composto orgânico mais simples, CH4. Se a gente olhar o carbono, que tem número atômico 6, a distribuição dele é um S2, 2S2, 2P2. A gente diz que no estado fundamental, o carbono só poderia fazer duas ligações. Porque observe que o carbono ele vai ter aqui está faltando, deixa eu ver se aparece aqui, ou foi só uma falha. Não apareceu não. Deixa eu consertar aqui. Aqui está faltando um carbono. Se eu colocar aqui faltou aqui, ó, é 2S2, então faltou um elétron aqui e aqui 2P2. Aqui faltou outro, tá certo? Então vamos começar. O carbono no metano, ou qualquer outro composto, o carbono tem número atômico 6. A sua distribuição é essa, um S2, 2S2, 2P2. A gente diz que o carbono no estado fundamental ele é divalente, ele só faz duas ligações. Por quê? Gente, o número de ligações que um elemento faz é igual ao número de orbitais que ele tem incompleto. Então, quando a gente olha a última camada do carbono, o maior nível, o nível 2, tem 2S2 que está completo e 2P2, só 2 elétrons. Então, significa que o carbono, no estado fundamental, só pode fazer duas ligações. É compartilhar aqui, ó, ele pode entrar um elétron aqui e outro. Então, ele pode compartilhar dois. Aí isso gera um problema, porque o composto mais simples do carbono é o metano, que é CH4, é o carbono ligado a 4. Como é que o carbono pode se ligar a 4 se ele só tem dois orbitais incompletos? Aí a gente admite primeiro o seguinte: com o ganho de energia, um elétron que está aqui no 2s pode passar para o 2p. Ó. Aquele elétron do 2s passa para o 2p. Gente, isso não é uma coisa complicada de acontecer, porque os elétrons estão dentro do mesmo nível. O 2s e o 2p estão no nível 2. Então, a diferença da energia não é tão grande. Então, o elétron do 2s pode migrar para o 2p. Aí, quando a gente olha agora no estado ativado, a gente vê, ó, o carbono tem um orbital 2, 3, 4. Mas isso explica ele poder fazer 4 ligações. Acontece que as 4 ligações do carbono são iguais. Se você olhar aqui,
tem 3 ligações com orbital P e uma com orbital S, seria diferente. Então, isso não explica o CH4. É onde entra o conceito de hibridação. A hibridação vai ser uma combinação dos orbitais. Esse orbital daqui do nível 2s, que só tem um, se combina com os 3 do orbital P. E pelo que a gente sabe, se a gente somar 1 e 3, formam 4 orbitais iguais. Aí a gente explica o CH4, porque o CH4, o carbono tem 4 ligações, então ele teria que ter 4 orbitais incompletos e iguais. Então, o carbono, quando sofre a hibridação, ou seja, quando esse orbital S se combina com os 3 orbitais P, ele sofre a hibridação e fica com 4 orbitais iguais. Então, a hibridação é uma combinação de orbitais. Ó. Um orbital S com 3 orbitais P. E aí eles se combinaram, formaram 4. Não é mais nem S nem P. Como esses orbitais foram obtidos da fusão de um S com 3P, cada um desses 4 orbitais é chamado de sp3. Então, sp3 é um tipo de hibridação que envolve a combinação de um orbital S com 3 orbitais P. 1 e 3 dá 4 orbitais híbridos, que não são mais S nem P. São chamados orbitais híbridos sp3. Então, é assim que a gente explica o carbono fazendo 4 ligações. Vamos ver outro exemplo? Olha, o boro, se você olhar a distribuição atômica do boro, né? O boro forma esse composto. Esse composto existe, a gente já viu até a geometria dele. E ele tem número atômico 5. Vamos distribuir os elétrons, um S2, 2S2, 2P1. Isso é o que a gente chama de estado fundamental do boro. Quantas ligações o boro pode fazer? Só uma, gente. Por quê? Quantas ligações o elemento pode fazer? Você distribui os elétrons dele e vê a última camada, quantos orbitais incompletos ele tem. Então, se a gente observar, a última camada é o nível 2. O 2s está completo. E tem o 2p1, que só tem um, está incompleto. Aqui não conta porque está vazio. Então, se o boro só tem um orbital incompleto, ele só deveria fazer uma ligação. Como é que ele se liga aqui, ó, a 3 átomos de flúor? Então, vamos explicar. A primeira fase é quando ele sofre uma excitação. Um elétron do 2p passa para o 2s. Ó. Aí fica 2s1 e o 2p2. Os 3 orbitais agora estão incompletos, mas são diferentes. Um é S e 2 é P. Aí é onde entra a questão da hibridação. Esse orbital S se combina com os 2P, 1 e 2, 3, formam 3 orbitais iguais, chamados de orbitais agora sp2. Por que sp2? Porque envolveu a combinação de um orbital S com 2 orbitais P. 1 mais 2 forma 3 orbitais híbridos, que são chamados sp2. Então, quando o boro sofre a hibridação sp2, aí você fica ele com 3 orbitais incompletos e iguais, tá certo? Então, era essa teoria que justifica alguns problemas daquele que a gente viu e que a gente resolveu com as regras práticas, mas agora você tem que saber o porquê. Outro tipo de hibridação. Veja, é um composto muito conhecido, o hidreto de berílio. O hidreto de berílio, BeH2, poderia ser também o hidreto de boro, BeH3. Mas vamos ver o berílio. Interessante, o berílio é um alcalino terroso, tem número estérico 2, a sua distribuição é um S2, 2S2. Verifique que no segundo nível ainda existe o subnível 2P. A gente olhando o diagrama de Paulo sabe que existe 2S e 2P no segundo nível. Só que ele está vazio, porque com 4 elétrons, o berílio só ocupa um S2 e 2S2. Concorda comigo? Mas, pessoal, o 2P dele está vazio. E como é que existe esse composto BeH2?
Para o berílio fazer duas ligações, ele tem que ter dois orbitais iguais incompletos, que é para poder emparelhar. Então, é onde vai acontecer novamente a história da hibridação. Um elétron aqui do 2s é ativado, a gente diz que ele foi ativado ou excitado. Isso só acontece quando ele ganha energia. O que eu disse aqui não precisa ser uma quantidade de energia grande. Aí, um elétron do 2s passa para o 2p. E aí você vê dois orbitais incompletos, mas são diferentes. Aí onde entra a hibridação. Esses dois orbitais, um S e um P, se fundem e formam dois novos orbitais iguais, que não são chamados mais S nem P. Os orbitais fundidos são chamados de sp2. Aliás, desculpe, SP, porque foi um S e 2P. Esse 2 é porque tem dois elétrons aqui, tá certo? Vamos ver um caso ainda, né, que a gente ficou assim, parou. Como é que o fósforo se combina com 5 elementos? Que a gente sabe que o fósforo é do grupo 15, ele tem 5 elétrons na última camada, ele poderia formar 3 ligações. Então vamos olhar o fósforo no estado fundamental. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. 15 elétrons é aqui. Existe no nível 3, a gente sabe lá no diagrama de Pauli, que no terceiro nível existe o 3D ainda. Mas está vazio, com 15 elétrons, nem preenche o P, só chega até 3p3. E como é que ele forma 5? Para ele se ligar a 5 átomos de cloro, ele tem que estar com 5 orbitais vazios. Então, vai ter que ter excitação de um elétron do subnível 3s para o 3d. E aí fica ocupando aqui, ó, um elétron no 3s, 3 no p e 1 no d. Conta agora quantos orbitais tem incompletos. 1, 2, 3, 4, 5. Já justifica o fósforo fazer 5 ligações quando ele fica excitado. Mas as ligações são diferentes. Envolve orbital S, orbital P e D. É onde entra a hibridação. Os 5 orbitais, um S, 3P e um D, se fundem e formam 5 orbitais que não é mais S, nem P, nem D. Os orbitais são chamados sp3d. Por quê? Porque foi a fusão de um orbital S com 3p e 1d. 1 mais 3 mais 1 forma 5 orbitais. Por isso que aqui tem sp3d5. Mas eu estou explicando por que o nome da hibridação é sp3d. Porque um orbital S se combinou com um P e um D, ok? Último caso aqui, o SF6. O enxofre que deveria fazer 2 está fazendo 6. É o mesmo esquema. O enxofre no estado fundamental tem 4 e 2, 6 elétrons na última camada, o orbital D vazio. Como é que eu vou mostrar ele formando 6 ligações? Se ele tiver 6 orbitais vazios. Então vai ter excitação de um do P para o D e um do S, de modo que fica um S, 3P e 2D. Quando isso se combina, aí forma 6 orbitais iguais. E como é o nome de cada orbital desse? Cada orbitalzinho desse, depois de combinado, é chamado sp3d. Esse é sp3d, sp3d, sp3d. 6 ligações iguais. Então, o enxofre pode formar o SF6 porque ele sofre a hibridação sp3d2. Ok? Não é difícil a gente entender isso. Então, vamos ver alguns exemplos para a gente poder clarear.